Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltei com a leitura, a audição aqui para vocês desse livro, Segredos do Lugar Secreto, um livro muito bom do Bob Sorge, no qual ele trata, da questão de a gente ter esse nosso lugar reservado especial para estar na presença do Pai. Vamos prosseguir com a nossa leitura hoje. Agora com o capítulo 4, o segredo da obediência radical. Ouvir a Deus no lugar secreto é uma das maiores chaves para a vida cristã de superação. Entretanto, isso deverá estar associado com seu corolário, a obediência radical. Nós ouvimos e em seguida praticamos. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Por obediência radical, eu quero dizer obediência imediata, que atende à ordenança em toda a sua extensão. A obediência radical não busca estar em conformidade com os padrões mínimos, mas com a realização extravagante e limitada. Se Jesus disser, venda tudo, então nós venderemos tudo, imediatamente. A palavra no Novo Testamento para obediência, hupakoi, é composta de duas palavras gregas. Upo, que significa sujeito a, e akou, ouvir. Portanto, obedecer é sujeitar-se a ouvir. A obediência envolve ouvir atentamente com o coração submisso e complacente, e em seguida, obedecer à palavra de Deus. A obediência implícita começa, para cada um de nós, não em fazer boas obras, mas em sentar aos pés de Deus e ouvir sua palavra. Devoção ao lugar secreto é o primeiro grande ato de obediência do cristão. Jesus nos revelou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então, olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos, capítulo 3, dos versículos 33 ao 35. A vontade de Deus naquele momento era que as pessoas se sentassem aos pés de Jesus e ouvissem sua palavra. Até cuidar primeiramente dessa responsabilidade, você ficará constantemente frustrado em sua incapacidade de descobrir a alegria da obediência radical. As atividades do culto recebem sua energia espiritual da fornalha de um relacionamento de amor fervoroso aos pés de Jesus. A verdadeira satisfação de servir a Jesus é descoberta quando fazemos as primeiras coisas. Primeiro, nos sentamos e ouvimos. Depois, nos levantamos e fazemos. Meu amigo Steve Peglow certa vez me contou que considerava algumas pessoas como cristãs da lei comum. Com isso, Steve queria dizer que elas desejavam os benefícios do viver em Cristo sem ter compromisso com Ele. Mas, assim como a alegria completa de viver junto é encontrada somente no contexto do compromisso do casamento, a alegria de seguir Jesus é encontrada somente ao nos entregarmos a cada palavra que procede de sua boca. Algumas pessoas empregam toda a sua energia em pensamentos criativos. Entretanto, Deus tem uma forma de negar os planos dos homens. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Salmos 33, versículos 10 e 11. Em vez de se concentrar em ser criativo, concentre-se em ser obediente. Empregue sua melhor energia em aguardar Deus em sua presença, ouvindo sua voz e passando a agir somente quando Ele tiver falado. Não há sentido em propor suas próprias ideias quando somente o conselho de Deus prevalecerá. Estou falando isso de várias formas diferentes. A chave está em ouvir e obedecer. Oh, que prazer é ouvir sua palavra e praticá-la. Os benefícios são profundos.
A obediência libera a vida abundante eternamente. Jesus disse: sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. João, capítulo 12, versículo 50. Ditas pelo Mestre, essas palavras simples contêm uma força maior do que uma leitura superficial pode revelar. Leve esse versículo para seu lugar de meditação e deixe Deus despertá-lo para o poder de vida gerado pela adoção extravagante de seu mandamento. A vida que reside em Deus flui para você mediante a obediência. A obediência incorre na contemplação de Deus. Deus olha com especial interesse e afeição para quem é devotado à obediência. Ele disse: não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Perguntou o Senhor. A esse eu estime, ao humilde contrito de espírito que treme da minha palavra. Isaías capítulo 66, versículo 2. É fantástico apenas imaginar. Você está no lugar secreto, com a palavra de Deus aberta e tremendo na esperança de Deus falar com você. Ele observa seu espírito desejoso e concebe as maneiras de honrar sua devoção. Uau! Tremer diante da palavra de Deus significa, primeiramente, que desejamos que Ele fale conosco e depois que agiremos com pronta diligência segundo a palavra que nos der. Quando trememos diante da palavra com esse tipo de antecipação aguçada, Deus fixa seus olhos em nós para nos fazer o bem. A obediência gera maior intimidade. Em minha opinião, uma das afirmações mais poderosas que Jesus fez na terra está em João, capítulo 14, versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e desobedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus disse que a obediência é a prova de amor, e o amor gera em nós uma intimidade incrível com o Pai. Além disso, a obediência libera a afeição de Cristo e sua disposição de revelar informações sobre si mesmo ao coração humano. Não há nada que eu deseje mais do que Jesus se manifestar em mim. Devido à esperança de contemplá-lo, adotarei quaisquer e todos os mandamentos que Deus proferiu. Eu escolho obedecê-lo, não porque fico empolgada em observar minha obediência mudar a vida das pessoas, mas pelo fato de sua presença ser tão doce quando obedeço. Meu coração fica cheio de zelo por sua proximidade e a obediência apenas alimenta esse fogo. A obediência cria alicerces inabaláveis. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Mateus capítulo 7, versículos do 24 ao 27. Você perceberá que as tempestades vêm tanto para aqueles que praticam as palavras de Jesus, quanto para aqueles que não as praticam. Ninguém fica incólume. As tempestades invariavelmente atravessarão o seu caminho. A única questão é: você sobreviverá? Seus alicerces serão sólidos o suficiente para suportar os ventos e as inundações? Aqueles que têm uma vida pautada na obediência radical se preparam para a tempestade e a superam. Se, tão somente, você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar. Isaías, capítulo 48, versículo 18. Quanto mais os ventos incidirem contra a obediência, mais sua retidão ficará evidente, como ondas gigantescas e poderosas colidindo contra a encosta com estrondos majestosos da fragrância de Deus. Uau! Naturalmente, existem muitos outros benefícios gerados pela obediência, além dos 4 que acabei de citar. Mas estou tentando manter os capítulos deste livro dentro do número de páginas planejado. No entanto, considere apenas outros 2 breves pensamentos relacionados à obediência.
O primeiro chega até nós através de Maria, a mãe de Jesus. Maria nos deu uma das melhores definições de obediência. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. João capítulo 2, versículo 5. Os verdadeiros servos são encontrados sentados aos pés de Jesus. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. João capítulo 12, versículo 26. Então, quando Jesus fala, eles apenas ficam sentados aos seus pés. Os servos não tentam dar ao mestre uma ideia melhor. Os servos não reclamam dizendo que a tarefa é estúpida. Os servos não tentam decidir se estão com vontade de obedecer imediatamente. Os servos não decidem se a tarefa está enquadrada em seu padrão de dignidade para executá-la. Eles apenas obedecem. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Lucas capítulo 17, versículo 10. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais obediente deve se tornar. Alguns escolhem um nível de obediência em que se esforçam para evitar o pecado e escolher a retidão. Esse era o nível em que os israelitas, que conheciam as leis de Deus, viviam. Moisés, entretanto, conhecia a Deus. Portanto, o nível de obediência de Moisés era necessariamente maior. A questão para Moisés não era simplesmente: essa ação está certa ou errada? A questão era: qual é o mandamento de Deus? Quando Moisés estava na montanha em que Deus se manifestou em chamas de fogo, o mandamento era: permaneça atrás da fenda da rocha, porque se você sair de trás da rocha que o protege e ver a minha face, você morrerá. Você está tão perto de mim agora, Moisés, que se fizer um movimento errado, verá a minha face e terá uma parada cardíaca fulminante. Agora, há alguma coisa errada ou pecaminosa em sair de trás da rocha? Não. Mas quando você está próximo demais de Deus, é imperativo que siga suas instruções ao pé da letra e permaneça onde Ele colocá-lo. Isso simplesmente reforça mais um segredo. Quanto mais próximo você estiver de Deus, mais obediente deve se tornar. Capítulo 5. O segredo do arrependimento rápido. 8 vezes a Bíblia nos ordena: tenham cuidado. Êxodo 19:12, Deuteronômio 4:23, 11:16, Jeremias 17:21, Lucas 17:3, 21:34, Atos 5:35, 20:28. Duas dessas ordens são dadas pelo próprio Jesus. Tomar cuidado é uma ação básica do lugar secreto. A oração é a calibração constante da alma. É um estilo de vida, de parar por um momento e adquirir estoque espiritual puro. Isso não é paranoia espiritual, mas a prática de alguém que tem um temor saudável em relação a Deus e um sublime desejo de alcançar altos níveis de intimidade gloriosa com Ele. O autêntico cristão está constantemente testando seu fervor espiritual, a vigilância, a fidelidade, a pureza, o amor, a obediência e o crescimento na graça. É no lugar secreto que meu espírito pergunta. Salmo 77, versículo 6. Anseio muito agradar a Deus e conhecer sua vontade. Por isso, meu espírito pergunta ao meu coração se há algo em mim de que eu precise me arrepender. Eu não quero que exista nada em minha vida que atrapalhe meu relacionamento com Deus ou seus propósitos para nós. Eu me sinto como se estivesse peneirando ouro. Os achados são poucos e não tão significativos quanto desejado. Veja um excelente conselho. Transforme-se numa pessoa que se arrepende facilmente. A única forma de se aproximar de Deus é através do arrependimento. Se o seu orgulho for um empecilho, supere-o. Você é um miserável. Você precisa de tanta misericórdia que chega a ser assustador. Entenda isso e passe a dominar a arte do arrependimento. Denomine seu pecado da pior forma possível. Humilhe-se. Coloque seu rosto no pó. Lembro-me do dia em que me conscientizei de que eu vivia abaixo da glória de Deus.
Isso aconteceu enquanto eu lia a história de Jesus multiplicando os pães e os peixes para 5.000 homens. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pôr à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. João 6, versículos 5 a 6. Jesus estava testando Filipe para verificar se ele estava vivendo na dimensão da glória. Filipe teria que estar vivendo em outra dimensão para saber a resposta do teste, que era simplesmente: Senhor, apenas parta esses pães e peixes e os multiplique para a multidão. Filipe falhou no teste, porque seus pensamentos estavam no universo abaixo do de Jesus. Veja Isaías 55, versículo 9. Naquele momento, percebi claramente. Estou falhando no teste de Filipe praticamente todos os dias. Sou tão terreno em minhas perspectivas que quase não tenho consciência da dimensão da glória em que Jesus vive. É seguro pressupor que, fora a graça de Deus, estou constantemente aquém das expectativas da excelência da glória de Deus. Preciso me arrepender constantemente. Pode apostar que sim. Meu querido amigo, eu oro para que você aceite o segredo radical do arrependimento rápido. O arrependimento imediato abre o canal para a comunhão íntima com Deus. Quando você estiver no lugar secreto, seja rápido em confessar sua incredulidade e dureza de coração. Não espere Deus lhe falar sobre isso. Concorde com Ele rapidamente. Quando fala de arrependimento neste capítulo, não estou falando do arrependimento de pecados como mentira, fornicação, roubo, maledicência, pornografia, ódio, bebedeira ou avareza. Esses pecados são tão óbvios que você nem mesmo precisa do convencimento do Espírito Santo para saber que está em desobediência. A palavra de Deus é bem clara em relação a esses pecados. A sinceridade e a consciência limpa não podem existir até termos conseguido lidar com esses tipos de pecados externos. Estou falando sobre o arrependimento de nossas iniquidades. As iniquidades são as falhas ocultas que não vemos, o resíduo mau de nossa natureza decaída, que descolore o tecido de nossos pensamentos, motivações, sentimentos, respostas e desejos. As iniquidades estão inseridas em áreas muito mais sutis do pecado, como o orgulho, a rebelião, a incredulidade, a inveja, o egoísmo, a ambição e a cobiça. Todos nós temos porções de iniquidade, precisamos da ajuda de Deus para enxergá-las. Não podemos nos arrepender de algo que não temos consciência, então Deus nos ajudará a vê-las. Deus tem muitas maneiras de fazer com que nossas iniquidades venham à tona. E essas maneiras são resumidas sobre a metáfora bíblica do fogo. Como Deus usa o fogo para fazer com que nossas iniquidades sejam visíveis, é o assunto da passagem a seguir. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: O Senhor conhece quem lhe pertence e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 19 a 21. Paulo está dizendo que a vida cristã é alicerçada em duas realidades poderosas. Somos conhecidos por Cristo e nos afastamos da iniquidade quando a vemos. Quando você estiver no lugar secreto meditando na palavra, Deus usará o fogo das circunstâncias combinado com o fogo de sua palavra para revelar suas falhas ocultas. Quando contemplar a perfeição e a beleza de Deus, repentinamente se verá sob uma luz completamente nova. Você perceberá a aceitação incondicional de Deus a despeito de suas fraquezas, mas também o firme compromisso em moldá-lo à imagem de Cristo. Nesse momento, você estará diante de uma oportunidade maravilhosa, o momento de se arrepender rapidamente. Para o cristão, esse é efetivamente um momento empolgante. O arrependimento torna-se a oportunidade de se afastar das coisas que estão atrapalhando o amor, e como tal, se torna o catalisador de uma maior e mais profunda intimidade do que aquela que conhecemos até este ponto com Deus.
Quando nos arrependemos rapidamente dessas coisas que a palavra de Deus está revelando, experimentamos o prazer do Pai de uma maneira palpável. A luz de seu semblante tocando nossos corações faz com que sintamos realmente seu deleite em nossa reação. Assim que nos arrependemos das iniquidades que o fogo traz à tona, estamos efetivamente comprando ouro refinado pelo fogo. Apocalipse 3, versículo 18. Um padrão consistente de arrependimento rápido fará com que nos tornemos um vaso de ouro ou prata, útil para o mestre e para fins nobres. Aqueles que não se arrependem não perdem necessariamente a salvação, apenas não progridem e não deixam de ser vasos de madeira ou barro. Eles são úteis para o mestre somente para fins desonrosos. Em uma casa grande, há necessidade até mesmo de desinterruptor sanitário e paz de luxo. A promessa da passagem anterior é clara. O arrependimento rápido da iniquidade faz com que avancemos para os propósitos mais nobres da grande casa de Deus e aprofunda nosso relacionamento com Ele. Capítulo 6. O segredo de semear. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas capítulo 6, versículos do 7 ao 9. Talvez o obstáculo mais comum aos cristãos, quando entram no lugar secreto, sejam sentirem-se como se estivessem perdendo tempo, imaginando que seu período de oração e meditação não resultará em nada. É uma grande tentação, nesses momentos em que nos sentimos impotentes, a vontade de fazer outra coisa qualquer, com um dar de ombros que significa, bem, talvez amanhã eu me sinta melhor. Algumas pessoas ficam tão desmotivadas com esses sentimentos de ineficácia que passam a ser negligentes. Espero que o segredo deste capítulo ajude você a voltar para os trilhos. Veja um segredo maravilhoso contido em Gálatas 6. Quando você semeia no Espírito, ao dedicar tempo ao lugar secreto, certamente colherá a vida no Espírito. Geralmente aplicamos este texto à contribuição financeira, mas isso se aplica igualmente à busca de Deus em meditação para ouvi-lo. É impossível semear no Espírito sem ter uma colheita correspondente. Quando falo de semear, falo no sentido de dedicar tempo ao lugar secreto. Estou falando em estabelecer padrões e hábitos que permitam passar diariamente um tempo significativo com Deus no lugar secreto. Esse tipo de semeadura inevitavelmente produzirá uma colheita em sua caminhada com Ele. Isso mudará você e, por sua vez, começará a afetar todos à sua volta. Esse segredo me sustentou em momentos quando estava muito tentada a desistir da intensidade de minha busca por Deus. Quando eu me retiro para jejuar, por exemplo, geralmente sou tentado com o sentimento de que meu jejum não está fazendo nenhum efeito no espírito. Exatamente quando sou tentada a desistir, eu me lembro que se continuar semeando, um dia colherei. Eu tiro meu foco das frustrações atuais e volto minha confiança para a palavra de Deus de que colherei a minha semeadura, em tempo, se perseverar. Eu sempre vivencio o segredo deste capítulo. Muito interessante esse segredo, né, gente? Muitas vezes eu acreditei que o período que tinha dedicado ao lugar secreto havia sido monótono e sem ocorrências especiais. Mas minha perspectiva posterior comprovou que, na verdade, tinha resultado num poderoso tempo com Deus. Descobri então que o real impacto do lugar secreto geralmente só fica evidente depois. Vivemos em uma cultura que avalia suas prioridades com base em resultados imediatos. As vozes do mundo estão exigindo produção, agora. A corrida para produzir pode nos roubar o investimento de tempo adequado no lugar secreto. Nós não devemos avaliar nosso progresso espiritual com base em quantos projetos realizamos ou prazos que cumprimos hoje.
Nossa vida devocional com Deus é mais parecida com o plantio de um jardim. Quando acabamos de semear no lugar secreto, não somos capazes de apontar para os resultados ou benefícios imediatos. O que plantarmos hoje exigirá uma estação inteira de crescimento antes de os resultados serem manifestos. Semear geralmente é considerado uma atividade extremamente comum, chata e servil. Raramente os benefícios da semeadura são vistos imediatamente. Geralmente, leva um tempo antes de os benefícios da semeadura começarem a se tornar evidentes. A colheita espiritual autêntica raramente é instantânea. O crente sábio que compreende isso se dedicará arduamente à semeadura, sabendo que no momento certo colherá, se não desviar seu coração. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Provérbios 12, versículo 11. Versículo 11. Para fazer uma colheita, você deverá ainda preparar o solo do seu coração e depois implantar a palavra de Deus nele. A palavra de Deus é uma poderosa semente que, por fim, produzirá uma poderosa colheita, se o solo de nossos corações estiver com boa terra. Cada momento que você passa no lugar secreto é um investimento. Você está aplicando em realidades eternas. Deus faz notações de suas obras e considera como honrará a sua dedicação. E as sementes que estão sendo plantadas em seu coração produzirão uma colheita nele mesmo, se você continuar a perseverar na fé e no amor. Portanto, faça qualquer coisa, mas não desista. Quando você se sentir ineficaz, persista e invista ainda mais. A palavra que está sendo semeada em seu coração hoje irá germinar, brotar, criar raízes no subsolo e ramos acima do solo e produzirá frutos. Atente para o segredo. Aquele que semear, certamente colherá. Vamos finalizando por aqui e em breve voltaremos com mais capítulos para o nosso deleite dessa maravilhosa leitura desse livro. Obrigado por estarem comigo e até breve.